Robson Gonçalves, professor. A vida do jornalista é fácil nessas horas, porque a gente só pergunta. E aí, querendo ouvir aqui toda a sua interpretação. Nós somos o segundo, então, nesse fornecimento. Como é que fica a vida do Brasil? Porque aí isso significa uma reação em cadeia, né? É a indústria que tem trabalhadores assalariados, que sustentam as suas famílias. Qual é o efeito nessa reação em cadeia? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Essa relação é bastante assimétrica, né? Quer dizer, a participação do Brasil nessas compras que os Estados Unidos fazem de ferro e aço no mercado internacional não chega a 15%, mas a participação do mercado americano nas nossas exportações de ferro e aço é da ordem de 50%. Então, realmente, quem tem que se preocupar mais do que tudo somos nós, né? Quando a gente olha nessa relação bilateral com os Estados Unidos. De fato, os americanos não têm muito como tocar sua atividade produtiva, tocar sua própria indústria sem aço. Então, o que se espera do lado de lá é um encarecimento desse insumo básico com efeitos inflacionários. E o que se espera do lado de cá, antes de mais nada, é um impacto no resultado das empresas. Então, tem um componente aí de finanças corporativas, de finanças das empresas produtoras de ferro e aço, que muitas vezes tende a repercutir quando essas empresas são empresas de capital aberto, quando elas têm ações negociadas em bolsa, nos resultados do mercado financeiro. Mas é fundamental ressaltar isso. A arte de vocês é ótima no sentido de destacar que nós temos uma participação de quase 15% nas compras americanas, só que aí a gente pega essa bandeirinha do Brasil e olha para ela com um detalhe. Os americanos são 50% em termos de compra, né, de mercado de destino, das nossas exportações de ferro e aço. Então, para o nosso setor de ferro e aço, realmente é bastante preocupante. Nossa, muita coisa, 50%. Professor, até levando em conta aquela arte, e até já abrindo aqui o espaço para Clarissa, se quiser fazer uma pergunta, Clarissa. Nessa arte mostra ali, então, essas 5 bandeirinhas, né? Ou bandeironas, trazendo aqui o respeito a cada uma das nações. Quando a gente vê um país dizendo, a partir de agora vai ficar mais caro, eu vou taxar, não sei o quê, porque existe uma relação de dependência. E os países são muito dependentes uns dos outros, né? Alguns mais, alguns menos. Mas quando a gente fala assim, a partir de agora vai ser... Fica parecendo, então, que a gente não precisa do outro. Mas os Estados Unidos precisam, ou eles conseguem se virar, se o negócio piorar, eles sozinhos, internamente, eles são autossuficientes nesse quesito? A economia americana, por ser uma economia altamente desenvolvida, é uma economia muito focada em serviços. A participação dos serviços na economia americana é da ordem de 80% do PIB deles. Mas eles têm um núcleo industrial, que é um núcleo industrial importante. E esse núcleo industrial precisa de insumos básicos. Não é à toa que a gente exporta tanto ferro e aço para lá. Então, no curto prazo, de fato, por conta dessa dependência, o impacto esperado é a inflação, que pode ser um tiro no pé do ponto de vista da estratégia política, disso que eu estou chamando de Trump Economics, né? É a economia do Trump. Por outro lado, os Estados Unidos estão sinalizando a médio e curto prazo no sentido de, olha, venham produzir aqui, dentro das nossas fronteiras. Os chineses, por exemplo, já vêm fazendo alguns movimentos nesse sentido, de colocar plantas industriais nos Estados Unidos. Então, essa dependência, ela não é uma coisa estática, ela é uma coisa que evolui no tempo, e se esse fechamento da economia americana para o exterior ele for algo definitivo, algo que veio para ficar, só tem uma maneira de resolver essa contradição. É, de fato, conseguir atrair o investimento industrial dos outros países lá para dentro, especialmente os investimentos chineses. Mas empresas siderúrgicas brasileiras também têm plantas lá. Então, ele também está sinalizando, olha, você quer produzir aço? Produza aço aqui, dentro das nossas fronteiras. Movimentações, transformações e essa grande interrogação, né? O que será o amanhã? Responda quem puder. Esse samba faz bem sentido aqui para a gente ver como é que vai ficar toda essa organização mundial, né, Clarissa? Sem dúvida. Professor, muito obrigada pela presença aqui no Live CNN. Professor, eu gostaria do seu olhar a respeito da condição em que o Brasil se encontra aí do ponto de vista comercial diante dessas tarifas. Como a gente estava falando mais cedo, é diferente de uma circunstância em que Trump imponha
uma tarifa específica para o Brasil. A gente está falando de todos os países. Dentro desse cenário, pelo entendimento do senhor, qual que é a margem que o Brasil tem para não fazer nada? Vai ter que acabar impondo tarifas retaliatórias aos Estados Unidos, na visão do senhor, para não ficar aí apático diante dessa movimentação? Você me chama de senhor, eu vou te chamar de dona Clarice, tá? Eu vou retalhar você. Mas é que professor a gente fica olhando desse jeito, tá entendendo? Enaltecendo, porque professor é uma coisa linda demais. A gente aprende como um sinal de respeito, mas a gente usa o você se você prefere, sem problema nenhum. Brincadeira, brinquei com a palavra retaliação, com certeza. Veja, todo mundo já jogou Jogo da Velha, né? O Jogo da Velha envolve só 2 atores. E é muito simples, é sim ou não, e você escolhe em que ponto ali, daquele pequeno, daquela hashtag, né, a gente vai colocar o nosso círculo ou o nosso xizinho. E, em geral, o que acontece com o Jogo da Velha? Ninguém ganha. Então, um jogo de guerra comercial, ele lembra muito isso. Algo em que existem movimentos, né, ações e reações, e no final das contas ninguém ganha. A guerra comercial é um pouco isso. Mas ela também é um pouco de jogo de xadrez. Então, muitas vezes você sacrifica uma peça para desenvolver uma estratégia mais de médio prazo e ganhar o jogo. O problema é a dimensão da economia americana quando você vai jogar com ela. O PIB americano representa mais ou menos 25% do PIB global, 20% a 25% do PIB global. Então, quando essa economia se mexe, todo o tabuleiro treme. Mas eu queria louvar o seguinte, o presidente Lula está no nível da briga retórica, e ele está sendo até que moderado, porque nós não estamos cometendo o erro de Ontário, por exemplo, de tentar retalhar o grandalhão, né? De chamar o grandalhão para a briga. Quer dizer, a província de Ontário, com todo o respeito que merece o Canadá como nação, a província de Ontário especificamente, com todo o respeito, mas chamou para a briga a economia norte-americana e ela reagiu imediatamente depois. Então, assim, eu acho que é preciso cautela, não dá para a gente se apressar, mas ficar parado durante muito tempo sem fazer nada, quando todo o contexto do tabuleiro está mudando, seria também um erro muito grande. Então, neste momento, esta cautela e essa resposta retórica, para mim, são perfeitas. Né? Agora, na sequência, é preciso avaliar esse jogo e não fazer nada não é uma opção. Dúvida, professor? Diante da sua experiência como entendedor do assunto, leitor voraz do assunto, imagino, até que ponto a gente está falando, agora de fato as tarifas começaram a valer, começaram a entrar em vigor, mas existem muitas falas de muitos assuntos e Donald Trump ele tem, e olha só que interessante essa característica, a gente já citou isso quanto ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro, que são essas figuras que têm vida própria, eles falam as coisas publicamente e aí ocorre a dúvida de até que ponto é real e até que ponto é blefe. O senhor avalia que os Estados Unidos, ou você, vamos deixar jovem essa conversa, ou você, professor, avalia que os Estados Unidos vão usar muito isso também como um blefe para poder se articular nesse xadrez político mundial? A tônica da política no mundo inteiro, já há alguns anos, é uma tônica populista. Seja o populismo de direita, seja o populismo de esquerda. Você vai na Itália, você encontra esse discurso muito inflamado. Você vai na Argentina, então, nem se fala. Mas vamos pegar o presidente Milei, por exemplo. Enquanto candidato, ele tinha um discurso muito inflamado contra a China. A partir do momento em que ele sentou na cadeira, ele moderou esse discurso e também não chamou o grandalhão, que a China é a segunda maior economia do mundo, ele não chamou o grandalhão para a briga. Então, a gente tem que se acostumar a fazer algo que vocês disseram muito bem no início da matéria. Separar essas camadas do que é política, do que é economia, e lembrar que na política o discurso inflamado agora é a tônica. O discurso inflamado parece que veio para ficar. Mas a gente precisa avaliar, de fato, quando as medidas entram em vigor. Então, agora que essas medidas realmente entraram em vigor, como vocês também mencionaram, né? Ontário eleva as tarifas de energia, os Estados Unidos responde, Ontário recua, os Estados Unidos recuam. Né? Continuamos no nível retórico. Dizer que vai fazer ele recuar ainda é retórica. Então, a gente precisa esperar um pouquinho, se acostumar com esse timing. O timing da política e do discurso é muito rápido, mas o timing dos efeitos econômicos é um pouco mais lento. Então, tem que reforçar aí o calmante, uma passiflora da vida, para viver nessa tensão entre economia e política.
Passiflora ainda está naquele grauzinho, né? Agora, você acha que tranquilo. O presidente Lula dá conta dessa calma? Veja, o presidente Lula ele está num contexto do que a gente chama de guerra de várias frentes, né? Ele tem preocupações no front político interno que são bastante graves, bastante preocupantes. E ele está tendo que se virar, e como os equilibristas chineses, né, manter vários pratos lá rodando na ponta daquelas varinhas. Que ele escorregue aqui ou ali, gente, é compreensível, né? É compreensível. E aí, quem tem que tomar talvez um remédio mais forte é a assessoria de imprensa. Com certeza absoluta isso, né? Então, quando você pergunta, será que ele dá conta? Poxa, essa é a pergunta, né? O tempo dirá. Mas eu não queria estar no lugar dele, não. Nós estamos aqui, eu tô catando a informação do dólar, já estamos em 5,84, porque temos os efeitos também. A gente começou o dia, se eu não me engano, em 5,80 e agora já em 5,84 são os efeitos, né, sintomáticos, que se o dólar também pudesse de vez em quando tomar um calmante, talvez teríamos uma variação. A inflação também podia tomar um calmante. Tomar um calmante, aquele chazinho de camomila coletivo para evitar os efeitos, mas a vida real é diferente disso. Professor, muito obrigada de verdade por nos ajudar a compreender mesmo esse cenário. Professor e economista da FGV, Robson Gonçalves. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Clarissa, obrigada também, por enquanto, por esse papo. Vamos de intervalo? Já já a gente te conta que tem uma bomba